Exercício físico melhora a imunidade. Beleza, melhora a imunidade. Vai dar maior resposta da célula à célula tumoral, vai dar menos processo infeccioso. O cuidado do exercício físico, ele melhora também a flora do intestino, e flora do intestino está envolvido com imunidade, com placa, com sinal com o cérebro, que é o teu segundo cérebro, né? Que é o segundo cérebro. O hábito alimentar, do alimento ali ultraprocessado, aquele alimento que já vem praticamente pronto. A poluição, o alcoolismo, tabagismo, vape, né? O cara se passa ali na rua, ali nos botecos, ali o cara não vape, dói o coração do oncologista ali. Pô, mais cedo ou mais tarde a bomba ali vai estourar no formato. Agora numa doença inflamatória da via aérea, mas depois a bomba assim vai vir. Então a gente vê assim que é um contexto de um somatório, sabe, nego? De alimentação, de fator ambiental, de poluição, de exposição ao sol, de infecção viral, né? Vírus. Salve, time, tudo em ordem? Hoje nós temos um convidado muito legal que eu conheço há bastante tempo. E aquelas coisas assim, né? Você conhece quando é mais novo, daí o destino te caminha para um lado, é encaminhado para o outro, a gente se encontrou depois no esporte de novo. Hoje nós vamos conversar com o Eurico, mas é o doutor Eurico, um oncologista aqui da cidade de Curitiba, com várias especializações e tal, e mais importante do que isso, triatleta. Então, por exemplo, vamos discutir hoje sobre a carga genética influencia mais ou menos o que o ambiente no qual você está inserido. O cidadão que recebeu alta já pode fazer uma atividade física? Que tipo de atividade física seria ideal para ele poder fazer esse tipo de trabalho? E se segue vida normalmente, como é que esses são os próximos passos? E também ter uma visão um pouquinho mais apurada, né? Que a gente vive falando de esporte e a questão de... como é que eu posso dizer para vocês? A consolidação científica, e a gente pega estudos de fora, tá? A gente vai conversar com uma pessoa que está aqui, que está na batalha, está nos campos aí, tá na comissão de frente dessa batalha, para as pessoas terem uma vida mais saudável, etc. E também esportista, ou seja, sabe um pouco dos dois lados. Doutor Eurico, seja bem-vindo. Dale, nego. Prazer estar aqui. Maravilha. Muito feliz, né? Sempre bom estar junto com você na caminhada, seja aqui na informação, seja no treino, né? Uma grande admiração, já sou seguidor do perfil da Rebel, de tudo aquilo que você traz para a comunidade. E eu acho que hoje aí esse podcast só vem coroar aí toda a informação, tudo que você tem trazido pro atleta, pro povo leigo, e que faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, nego, agradeço o convite, é uma honra, tamo junto aí. Que é isso, é um prazer. Cara, falando contigo lá, entre uma abraçada e outra na piscina, você me falou que, cara, 30% de todos os malefícios aí podem ser combatidos com atividade física. Caraca, velho, você podia discorrer um pouquinho mais sobre isso? Assim, até, nego, eu vou acabar puxando até um pouco, eu vou dar um contexto até da área da oncologia. Claro. Porque assim, se veja, né, hoje o câncer, ele é a segunda causa principal de morte, mas até 2030 provavelmente seja a primeira causa de morte. Hoje você reconhecendo, né, os fatores de risco da doença cardiovascular, tratando, intervindo, os procedimentos intervencionistas, você tem dado melhor resultado, ao passo que a incidência do câncer, ela só tem aumentado. Então, um tempo atrás era 560 mil casos ano, depois 620 mil, depois 670, e agora nós estamos para mais de 700 mil casos ano. E aí que veio realmente essa informação. E olha o mais importante assim, nego. Hoje, 20% dos casos acontecem em pacientes com menos de 50 anos de idade. Que isso? Então, assim, câncer coloretal, câncer do intestino, que se olhava, não, pô, aquele paciente é mais de idade, faleceu de câncer. Aquela paciente que tem um câncer de mama, faleceu de câncer, era mais idosa. Hoje não, hoje está pegando o adulto jovem. E aí que veio realmente essa orientação do 30%. Então, se veja, melanoma, 50%, que é um câncer de pele mais agressivo, tem menos de 50 anos de idade. 10% de câncer de mama tem menos de 45 anos. Então, a gente não está mais falando do câncer como um problema lá longe, ele está do nosso lado. Sim. Ele está perto. Então, a gente tem que ter a estratégia que nem assim, ele vai lá, ele vai procurar uma atividade física. Chega para você, ó, nego, eu quero treinar.
quando ele chegava para treinar, ele falava, não, eu vou fazer uma atividade física para ficar mais forte, para prevenir uma pressão alta, um diabetes, eu quero ter menos dor. Hoje ele já tem que inserir o contexto e ter menos risco de câncer, Perfeito. porque está pegando a população jovem. E os estudos, eles mostram realmente isso. Se você tiver uma vida regrada, claro, dentro de um contexto de uma alimentação mais saudável, fazer uma atividade física, não fumar, uma atividade física no mínimo 3 vezes na semana, isso está comprovado que reduz em até 30% a probabilidade de ocorrência de um câncer. Caraca. Qual câncer? Praticamente todos. É um Qualquer fator assim independente, praticamente todos. Uhum. Então se veja, são atitudes simples que te ajudam de uma forma assim importante lá na frente, né, para evitar esse risco. Então é bem isso, nego. Treinar, ter uma vida regrada naquilo que é mais saudável, reduz lá na frente e até nos dias atuais a ocorrência do câncer, né? Me conta uma coisa, Eurico. A gente estava conversando tal, e daí você acabou de citar esses números que são alarmantes, e eu confesso para você que eu perdi minha mãe de câncer. Provavelmente câncer no estômago. Me conte, você, como esses números vêm numa certa crescente, galopante eu até diria, você e os teus pares percebem que a facilidade do mundo moderno ou é a má alimentação do mundo moderno, ou de repente são ambos que estão... Porque, puxa, cara, se você colocar esse estudo, nós estamos em 2026, se continuar nessa crescente, em 2035 vai ter 1 milhão de pessoas, que era 450, 600, 700. Não tá longe. Vocês da comunidade científica médica estão atribuindo a junção dos dois, uma má alimentação e a facilidade do mundo moderno, que se caminha muito menos e tal, ou é mais uma coisa versus a outra? Eu acho assim, nego, é combinação, né? Pode ter certeza, assim, aproximadamente aí 90% dos casos, você vai ver, o cara ele não tem uma história na família, né? O pai e a mãe eventualmente não tinham, o cara ele tinha um padrão de vida, assim, relativamente saudável. Só que daí quando você começa a explorar esse contexto dele, tem uma história lá do tabagismo, tem uma história de um longo período de alcoolismo, tem um longo período, às vezes, do tratamento de uma doença crônica acompanhado de uma depressão, de uma ansiedade. O efeito, assim, psicológico, assim, como causador do câncer, ele não está, assim, comprovado, mas sempre tem algum evento ali no passado que você consegue identificar. E pode ter certeza, assim, que hoje a facilidade do dia, né, pô, o cara, ele não vai mais sair ali buscar comida, o cara não sai mais na rua para visitar o amigo, fica ali online, fica na mensagem. Essa inatividade, o hábito alimentar, do alimento ali ultraprocessado, aquele alimento que já vem praticamente pronto, a poluição, o alcoolismo, o tabagismo, vape, né, pô, o cara... o cara se passa ali na rua, ali nos botecos, ali o cara não vê, dói o coração do oncologista ali, porque, pô, mais cedo ou mais tarde a bomba ali vai estourar num formato. Agora numa doença inflamatória da via aérea, mas depois a bomba assim vai vir. Então a gente vê assim que é um contexto de um somatório, sabe, nego? De alimentação, de fator ambiental, de poluição, de exposição ao sol, de infecção viral, né, vírus, como é um causador de câncer, seja de colo de útero, de nasofaringe. Eu vejo como uma combinação. Os mesmos fatores que são causadores da pressão alta, do diabetes, ou seja, que aquele estresse crônico de radical livre, de inatividade, também está envolvido no câncer. Só que aí o que acontece? O câncer, se veja, ele está vindo mais precoce, né, em algumas idades. Mas a idade média é 60 anos de idade. Diabetes e hipertensão, a grande maioria da população vai começar com 40, com 50 anos de idade. Então, você veja, quanto mais precoce o cara começar na prevenção, ele vai atenuar o risco de um diabetes, uma pressão alta, porque quando chegar numa idade média, eventualmente de câncer, o cara não está estrupiado, porque daí o cara já vem baqueado numa doença, depois já vem o câncer, daí já é difícil, assim, tratar. Então, é um contexto, assim, que um meio que acaba pegando o outro, assim, sabe? Esse é o ponto que eu queria levantar, e você já levantou a bola antes, que é bem bacana. Levando em consideração o que aconteceu da pandemia algum tempo atrás, várias pessoas morreram, tudo tal, e uma calamidade internacional. Agora, depois que isso tudo passou,
começou a existir alguns estudos onde mais de 85% da população que veio a óbito por causa do Covid já sofreu uma outra comorbidade. A partir do momento que você fala que os causadores da doença, entre aspas, imediata, podem ser os mesmos causadores que vai causar uma doença autoimune mais pesada, que é o câncer, já começa a abrir o olho da população, que é o que a gente espera fazer, que, cara, não é só agora, é para hoje, amanhã e depois. Isso aí. É isso aí. E você vê assim, antigamente era aquela, não, é o paciente ali, pô, coitado, idoso, morreu de câncer. Hoje, geralmente, todo mundo conhece uma pessoa, um cara novo, ó, morreu de câncer de pâncreas. Não, pô, um câncer de estômago precoce, 20 anos, pô, um câncer de mama com 30 anos. E é esse fator, assim, acumulativo, que enquanto o cara tem saúde, tá tudo beleza. Uhum. Só que depois que começa a vir a comorbidade, é normal, por vezes, esse envelhecimento da artéria, do endotélio, né? A atividade assim, cardíaca, quando tudo começa a se sobrepor, é mais difícil para você tratar, é mais difícil para você reabilitar, botar o camarada numa atividade física. Então, essa conscientização, ela tem que vir assim, precoce, sabe? Que nem assim, eu tava vindo para cá, né? Aí desci ali uma rua Prudente ali, e eu tava observando assim, a salada ali. Pô, a salada, ela. Cara, tinha um cara comendo ali meio triste ali, do outro lado, o boteco fervendo já, né? Uhum. Batuque, bebida, cigarro, aquela. Todo mundo faceiro. Então, você veja, às vezes aquilo que é o saudável, ele não atrai tanto. Não. Ele não dá aquele prazer. Hoje, assim, você vê que o povo ele tá muito atrás do imediatismo, né? Aquilo que já dá o prazer é o que fica. Só que a prevenção da saúde, do diabetes, da pressão, é a longo prazo. Que nem ali tem encontro para nadar, para correr. Cara, não é fácil, meu irmão. Um dia que você tá quebrado, você tá cansado, mas você tem que ter constância. Então, essa prevenção, ela não passa somente na mudança do comportamento. O cara tem que ter a percepção, que é o que vai ajudar a vida dele para frente. Não, você matou a charada, porque, só para você ter uma ideia, agora pode ter mudado, mas a última vez que eu vi era isso. Você pega, em termos de movimento, tem um movimento que se faz em CrossFit, em LPO, que é o Snatch. A barra tá lá embaixo e ela numa pancada só sobe acima da tua cabeça. Esse é o segundo movimento olímpico mais complexo do mundo. O primeiro é o salto com vara. O YouTube classifica mais de 30 segundos um vídeo de longa duração. Como é que você vai explicar para uma pessoa um movimento complexo que pode ser dividido em 1000 pedacinhos em 30 segundos? Ou seja, o YouTube não inventou isso porque é legal para mim. Inventou isso por causa da demanda do público que é consumidor de vídeos do YouTube. Ou seja, como é que você vai explicar alguma conscientização quando a pessoa já está com o que os americanos estão chamando de TikTok brain, o cérebro do TikTok. Em 10 segundos eu não obtive algum prazer naquilo ali, não faz sentido. Paradoxalmente, essa pessoa consegue ficar 4 horas assistindo vídeos de 10 segundos no TikTok. E o cara fala, onde é que foi parar meu dia? Isso aí. Cara, é impressionante. É isso aí. Então, eu antecipo que vocês devem ter muita dificuldade em termos de criar uma conscientização, porque o cérebro da pessoa não está nem preparado para ouvir esse tipo de informação, porque demora tempo para você poder explicar. Não, e é bem isso, assim. E essa percepção, às vezes, que nem, né, chega na consulta, né, o camarada, às vezes, ele fuma, ele bebe, ele tem algum problema crônico e a esposa do lado. Não, mas eu converso, eu falo, eu peço, os amigos fazem. Então, às vezes, até mesmo aquele círculo que está ao redor dele, está orientando, ele não consegue, às vezes, captar e eventualmente ver. Né? Que nem ali, eu vi uma postagem tua, pô, eu achei fantástico, porque assim, a prevenção e tratamento do câncer envolve, né, atividade aeróbica e força. Você propondo exercício de força pro cara que tá em casa. Falou, ó, meu irmão, te dou um programa pronto. Você faz em casa. Cara, você faz em casa. Você vê, é fantástico, só que o cara às vezes fica ali no Instagram, o cara fica ali no Zap, cara, separa um tempo, pô, você vai ter menos dor, maior mobilidade, menos internamento, menos anti-inflamatório. Porra, tá mostrando ali. Só que essa percepção, assim, esse do mediatismo, e você vê desde o início da faculdade, na graduação,
É difícil trabalhar, que o projeto ele é sofrido, ele é a longo prazo. Tem que ter a meta curto, a médio e a longo prazo. Que Perfeito. nem no triatlo, pô, você não vai começar já um Ironman, cara, você vai ter que ralar muito Não, aqui, aqui. E a vida é assim, né, nego? e você não vai pensar na água como vai ser difícil a corrida. Você tem que passar pelo ciclismo primeiro. Não interessa o Exatamente. tamanho da prova. É, Eu sempre falei que esporte era microcosmo da vida justamente por causa disso. é, Cara, você está é dentro da isso aí. água, nade. Você vai sair da água, você vai fazer a transição, vê se não esqueceu nada. É, Aí você está em cima da é bicicleta, isso aí. pedale. É, Saiu da bicicleta, vê se não vai esquecer nada. Coloca o tênis, é, saia para correr. Aí sim você vai é, se preocupar com a corrida. isso aí. Antes não faz nenhum sentido. É bem isso. Você tá sofrendo por antecipação de alguma coisa que ainda nem chegou lá. É Né? bem isso. Por isso que, assim, o Endurance, ele te prepara realmente, assim, né? Ele te tira essa ansiedade, esse imediatismo, se consegue lidar com o projeto a longo prazo. Que nem se falou, pô, não vou pensar na chegada. Cara, você tem que vencer o imediato, tem que a batalha do dia a dia, o leão por Sim. dia ali, para depois chegar no resultado. Mas é difícil, e a própria internet, assim, muito guru, coach, né, assim, né, propondo resultado imediato, a gente sabe que não é, né, que o caminho, assim, é longo. Então, dentro daquilo que a gente pode levar de informação para a sociedade, eu acho que é muito válido. Se você pegar hoje de estudo, por exemplo, na oncologia, que é publicado, 95% não tem uma aplicação prática. Então, você veja, estudo de Cara, alto custo, é claro, tem que ter. Ensino tem que ter pesquisa e pesquisa e ensino na universidade. sim. Mas se a gente tem um país aí subdesenvolvido, uma população aí que depende 75% assim do SUS, cara, você tem que ter projeto de extensão, tem que levar informação na comunidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente ainda como país, a gente tem que agir ainda muito na prevenção primária, se aproximar na comunidade, levar a informação, levar a orientação da nutrição, do exercício físico, porque é isso que talvez a gente consiga modificar de uma forma mais eficaz o resultado, né? Um paralelo disso, eu soube disso esses tempos, até estudando um pouco sobre oncologia e tal. Na Suécia, para você ter uma ideia, a criança sai de lá com um painel nutrigenômico e eu acho que sai com um painel cancerígeno e de aptidão física. Você veja. Por quê? Porque nós estamos falando de 99,9% da população sueca que depende do SUS deles. Então os caras foram extremamente inteligentes do ponto de vista de, cara, se existe isso, vamos alertar o pai e a mãe dessa criança, olha, ele tem uma predisposição a XPTO, então cuida. Fantástico. Porque daí quando o cara chega com 50 anos de idade e fala, pô, eu tô com um problema aqui, o cara fala, mas o senhor nascido em quanto? Ah, sou nascido em 2000. Ah, mas a partir de 1998 já tinha o painel, tal. Como assim? Aí o cara fala, não, de repente eu devo ter bebido demais, eu devo ter feito, sabe? O ponto da prevenção acaba auxiliando muito mais. Porque eu queria até conversar com você sobre esse assunto, ver qual é o teu take na situação. Uma vez eu vi um negócio, e eu uso bastante com os meus alunos, que é o contínuo da saúde. Tem lá morte, tô bem, e quase atleta. Cara, você precisa, quando você começa a treinar, que você sai desse parâmetro aqui para virar quase atleta, você vê que você tem que ficar. Olha o que o médico falava, era cardiologista. Você vê que você tem que, quando você ele era crossfiteiro, né? Você vê que quando você tá treinando, você tem que ficar bom para daí ficar ruim. Daí eu pensei, falei, puxa, o cara tem razão, tal. Falando com um bando de educador físico e tal, falei, puta, é capaz do cara chegar com aquela, tipo, porque nós, da classe médica, tá, não sei o que, eu falou, eu queria agradecer a todos vocês. Porque por causa de gente que nem vocês, que estão trazendo a conscientização, e eu, na outra ponta, estou trazendo a conscientização, eu tenho muito menos gente indo no meu consultório. Eu, cara, pesado o que ele falou, eu, até certo ponto, sou agente da morte. Porque o cara só vai me procurar quando ele tá ferrado. Vocês estão na ponta de tentar trazer a pessoa para o outro lado do espectro e tal. Confesso pra você que eu fiquei meio chocado, e daí pensando no teu episódio aqui, eu falei, cara, mas no caso do Eurico não tem muito o que fazer, porque... A não ser que seja conscientização, que é o que a gente tá batendo há pouco, né? Não, mas é bem isso aí, eu acho assim, né, o futuro caminha para isso, a gente sabe que o câncer é uma doença genética, provavelmente se reconhecendo esses genes e traçando o perfil genômico, seja epigenético, ribossomal, todo o perfil que carrega um DNA, você pode estratificar melhor aquele paciente para determinado risco, que você vê que nem em Brasil.
câncer mais frequente, pele, mama, pulmão, cólon. Cara, você não consegue ter estratégia de prevenção e ofertar para todo mundo. Mas talvez se você tiver o paciente certo para você ofertar, cara, você vai acertar mais naquele exame que você vai disponibilizar para aquele paciente que precisa. Então isso que você reportou é muito interessante de você traçar realmente assim o perfil, né, para orientar essa prevenção e atingir aquele paciente sabidamente de risco, sabendo que é uma doença genética. E é bem isso, eu acho que em parte é isso aí mesmo, assim, né? Que nem você vê doença cardiovascular com exercício físico, seja intenso, seja moderado, esse cuidado de força, ela tá, assim, realmente sendo superado pelo câncer. Então eu acho que é o momento, às vezes, de sentar, né? Levantar toda essa incidência, rever os programas de prevenção, de chegar eventualmente na população, das instituições de fomento. Quem faz no Brasil é o Instituto Nacional do Câncer. Uhum. Porque é como você comentou, daqui a alguns anos vai ficar numa situação assim muito difícil, de muito doente, nem todo recurso vai estar disponível e é um tratamento caro, nego. Caro. É caro. É um tratamento caríssimo. E porque, que nem você falou, exercício físico melhora a imunidade. Beleza, melhora a imunidade. Vai dar maior resposta da célula à célula tumoral, vai dar menos processo infeccioso. O cuidado do exercício físico, ele melhora também a flora do intestino, e flora do intestino está envolvido com imunidade, com placa, com sinal com o cérebro, Que é com o teu segundo cérebro, né? que é o segundo cérebro. Então você veja, e hoje todo o tratamento do câncer praticamente está relacionado ao controle da imunidade. Uhum. A quimioterapia, ela age, trata ali qualquer célula. Hoje não, a imunoterapia, que é o padrão, ela está direcionada para melhorar a tua imunidade. Então você vê, eu já tenho um conhecimento que exercício, que dieta, vida regrada melhora a minha imunidade. Pô, vamos agir aqui. Hoje um tratamento para fazer uma imunoterapia, às vezes é 250 mil, 300 mil. Como é que nós vamos disponibilizar isso também para toda a parte da população? Então eu acho que esse conjunto de conscientização, a gente tem que estar mais próximo e levar essa informação. Então, por isso que nem atividade como a tua, assim, o podcast, cara, é fantástico, né? Me conta uma coisa, quanto, por pesquisa, se é que existe isso, quanto do câncer é carga genética e quanto do câncer é o ambiente? Porque eu tô começando a entender que você pode ter um potencial gatilho que, se você cuida da tua vida, ele vai ficar dormente por vários e vários anos, talvez a tua vida Isso inteira. aí. Perfeito. E é bem isso, nego. Então, assim, né? Tem gente que se preocupa assim, eu não vou ter câncer porque eu não tenho nenhum caso na família, né? Essa é a premissa para ele para levar ali uma vida mais desregrada. Mas não é isso. 90% das causas de câncer, elas são esporádicas, ou seja, não tem história familiar. Ou não tem um fator, ou você identifica uma dieta, uma inatividade, algum outro fator de risco. Então você veja, do universo de 700 e poucos mil, pô, mais de 600 mil casos não vai ter um fator genético envolvido. Sim. Então, não ter um caso na família não te previne de você não ter. Então, 90% é esporádico, não vai ter uma alteração genética. 6% tem um caso na família. Uhum. Só que esse caso na família, ele não tem uma alteração genética bem definida. Você sabe só que existe um caso aumentado. E somente 4% está associado a uma alteração genética hereditária, ou seja, o pai tinha, o avô tinha, passou por mais de uma geração, parentes de primeiro grau, eventualmente para você ter. Então, a última situação que se vai pensar em termos de prevenção é se teve caso eventualmente na família ou não, porque em 90 e poucos por cento se vai cair no caso esporádico, que é o fator aí do ambiente realmente agindo na vida da pessoa. Eu confesso para você que quando foi deflagrado na minha mãe, foi rápido. Um tempo depois, tal, tristeza, tudo tal. Eu fui fazer um painel cancerígeno completo. Olha aí. É uma senhora, mas é uma senhora já. Tipo, provavelmente deu aula para você e é médica quando não tá na faculdade. Médico das antigas, ela me ligou, falando assim: meu filho, você não tem nada a se preocupar. Tem um tipo de câncer que é super raro, que vai dar indefinido
para todo e qualquer ser humano que fizesse painel e tal, não sei. Porque a gente foi conversar exatamente, e ela me falou exatamente isso, não com dados, né? Ela falou, sim, não é porque a tua mãe teve que você vai ter. Se você tivesse tido algum outro tipo de câncer, acho que tem câncer de mama, câncer que o homem tem que fazer o exame, esqueci o nome Da desse próstata? câncer da Qual? próstata, não sei. Ela falou, esses, eles têm um alto índice de carga genética. Então, se a tua avó teve, tua mãe pode Isso. ter, daí, tipo assim, se ela teve câncer de mama, é capaz de ter câncer. Puta, acabamos de falar, esqueci de novo. Da próstata. E se teu pai teve, é capaz de ter uma filha que venha a ter. Então, dá uma cruzada pelos gêneros e tal. Mas a maioria dos cânceres tem muito mais a ver com uma questão do ambiente Ambiental. no qual você está Isso inserido aí. do que outra coisa. E é bem isso. E por mais assim que você tenha um gene alterado na família, não sei, que nem você falou, às vezes o gene ele fica adormecido. Sim. Ele precisa uma nova mutação para daí ele perder o controle. Então você veja, cara, se você tem uma alteração genética que predispõe, é mais um fator para você cuidar para aquele dano adicional, seja físico, químico ou outro tipo de fator, não transformar o gene. Uhum. Então, assim, você vê, tudo passa pela conscientização, né, pela percepção de prevenção, porque, cara, lá na frente é a hora que pega, que nem você falou, quando chega para nós, às vezes é difícil a solução, né? Sim. Me conta uma coisa, existe alguma atividade física que prevaleça sobre outra no processo de prevenção? Ou uma vez o cara já recebeu a alta, tipo, olha, vá para esses exercícios e não vá para esses? Tem alguma, ou qualquer atividade física faz... Assim, o que a gente usa, assim, muito, nego, existe um consenso publicado em 2019, né, que é justamente para regular essa parte da atividade física no paciente oncológico e pós ele. Esse consenso, por mais que ele tenha aí em torno de 6, 7 anos, ele ainda é o principal documento que a gente tem. Depois vieram outras sociedades dos Estados Unidos, da Sociedade de Cancerologia, e eles refinaram, assim, o documento. Uhum. E o consenso, assim, que tem, né, pro paciente, principalmente oncológico, e daí eu acho que dá para a gente exteriorizar para o paciente, eventualmente, que não tem, porque esse consenso no paciente oncológico, eles chegaram nesse resultado mostrando que melhora a imunidade, evita a desbiose intestinal, melhora a fadiga, o paciente tem melhor controle de sintomas. E essa combinação eles colocam, que é o aeróbico e o exercício de força. Uhum. O aeróbico aí, no mínimo 3 vezes na semana, né, em torno de 150 minutos. E o exercício de força, eles colocam no mínimo 2 vezes com uma intensidade que seja 60% daquela capacidade máxima que o paciente consegue fazer. Esse consenso, eles mostraram assim, se for menos que isso, o benefício é menor. Uhum. Se for mais que isso, já pode aumentar as citocinas inflamatórias, estresse oxidativo, piora a imunidade do camarada e pode ter assim um efeito deletério. Então hoje o consenso que a gente tem é fazer essa combinação do aeróbico, melhorando o cardiovascular, controlando a pressão, melhorando a imunidade, reduzindo fadiga, com o exercício de força. Uhum. Então, assim, veja, abre mais uma porta aí para a supervisão do educador, caminhando Sim. junto para ajustar esse treino para a capacidade que o paciente ali está apresentando naquele momento. E veja que é tão importante que a partir desse ano ou do ano passado, ele entrou o exercício em guidelines tão importante quanto a quimio, a cirurgia e a radioterapia, que eles fizeram um estudo de 3 anos para pacientes que tiveram câncer de intestino. E quem fez esse programa nesse modelo do aeróbico e com força, teve uma redução da recidiva superior a 30%, viveu mais. Caraca. Então hoje, tão importante como pegar um cara bom para operar, fazer uma rádio, fazer o químio, é o exercício físico, tá comprovado, já tá no guideline de orientação. Então, cara, não tem opção, tem que fazer.
Tem que fazer, né, nego? A minha linha de raciocínio só, ela passa por um processo que, logo assim que a CrossFit surgiu lá atrás, ainda se fala um pouco, mas é mais desconhecimento da população do que outra coisa. Falava sobre isso aqui, é um túnel expresso, é uma beeline, os americanos chamam, para rabdomiólise, por causa da alta intensidade todo dia, tal, não sei o que, tarará. Aí, falando contigo, não, vamos marcar, tal, não sei o que, eu comecei a fazer esse estudo, daí que me surgiu essa ideia, porque exercício intenso todo dia não faz nenhum sentido, nem para você, nem para mim, nem para o atleta, nem para o paciente, não faz sentido. Agora, essa fusão de movimentos e tal, eu acho super interessante. Só pequeno parênteses, né? Lá no meu box, a gente trabalha com percentual de carga de cada aluno. Isso aí. Não, é o teu 60%, não o meu 60%. É isso aí. Vai ter um dia que vai pegar um pouquinho mais pesado, então, Perfeito. mas não é todo dia. Perfeito. Justamente porque, puxa, isso aí. Você treinando para um Ironman, você treina todo dia a corrida no talo da goiaba? Não, você vai se machucar. Isso aí. Existiu um estudo feito por um cara chamado Steven Seiler. É um americano que é apaixonado por biatlo de inverno. Esquia, para e tem que atirar. Ou seja, um exercício de alta intensidade, grandes grupos musculares. Se mexendo para você parar, prender a respiração e acertar 5 alvinhos. O cara ficou 5 anos acompanhando a equipe nacional norueguesa de biatlo de inverno. Mas, aliás, os treinos de alta intensidade desse pessoal durante 5 anos, um ciclo olímpico e 1 ano, menos de 20% dos treinos dos caras foram em alta intensidade. Olha só. Então você precisa criar uma base aeróbia para daí você começar a subir e daí performar do jeito que precisa. Por isso da pergunta, porque é isso aí. Antes, obviamente que durante deve ser meio complicado, mas depois, que tipo de atividade física vocês planejam? Você acabou de me falar. Não tem muito super, hiper intenso, porque pode causar um efeito deletério. Exatamente isso. E é bem isso, assim, né? Que nem você falou, é individualizado, porque você vai ter um paciente, uma coisa é um câncer de intestino, outra é um câncer de mama, outra é pós-rádio, outra é pós-químio, outro tem mais fadiga, outro fez um tratamento do câncer num membro inferior. Então, assim, acaba sendo realmente, assim, individualizado. Por isso que é importante essa avaliação, né, com o profissional, o educador, eventualmente físico, para ele refinar, que hoje se pega ali na internet, não, pô, 60% eu faço aqui. Bom, e não é sempre, porque a condição do paciente oncológico, que nem se falou, um é o mais emagrecido, outro é força para prevenir sarcopenia, para melhorar o fortalecimento muscular, ter menos fadiga, ter menos atrofia, ter menos dor. Então, realmente, esse aqui ele é uma orientação meio genérica, mas tudo passa realmente individualizado. Né? Você diria que... desculpe, você diria não. Como é que você aborda, sendo um atleta que tem que lidar com pacientes que você percebe, por estudos, acabou de trazer, inclusive, que, cara, assim, se eu pudesse falar diretamente com o paciente, cara, você está nessa situação porque você não fez atividade física. Como é que você poderia ter atenuado, melhor, vamos voltar, para não ficar tão agressivo, né? Você poderia ter atenuado a tua circunstância atual se você tivesse feito uso da atividade física. Como é que é para você, que é um atleta, ter que lidar com esse tipo de paciente? Porque eu confesso para você que é uma pergunta, não só podcast, mas uma pergunta para mim, porque eu tenho muita dificuldade, porque o cara fala assim, não, puta, ontem choveu, foi difícil de vir aqui treinar. A gente treina debaixo de chuva, quando, né? Hoje estava frio, você vai ter que ir na piscina gelada. Como é que você lida com isso? É difícil, assim, né? Eu queria, assim, vou até retornar um pouquinho no passado ali, quando eu terminei residência, daí pós-graduação e tudo mais, eu tava numa ansiedade ali, num estresse, e fui consultar um cardiologista. Era uma médica e a cardiologista olhou pra mim e falou, filho, o que você tá fazendo na tua vida aí? Pô, você tá fazendo isso. Cara, aquela consulta ali, que era 15 minutos, levou 1 hora. E, pô, ela me deu a diretriz, assim, que eu precisava enxergar. Às vezes você não tá vendo aquilo e achando como natural. Falando, não, pô, o corpo aguenta a ripa, não, vamos. Mas, cara, eu não ia aguentar, assim, muito tempo. E aquela consulta ali em 2012, cara, mudou, assim, minha vida, a percepção. Falando, não, pô, eu preciso mudar. Então, assim,
Pro paciente que chega para mim, o paciente oncológico, se eu posso falar, eu falo, sabe, nego? Eu falo, veja, cara, tua vida tá acontecendo isso, sabe? Eu não consigo te comprovar, mas essa tua rotina, assim, do estresse, né, da bebida, de não fazer atividade física, cara, isso aí tá te acabando, entende? Isso aí, provavelmente o câncer seja atribuído a isso, e o problema, se você não mudar, quem não muda, vive menos, responde pior ao tratamento, porque questão de imunidade, de fraqueza, de performance. Então, assim, aquilo que eu possa agir, assim, em nível de consulta, nem que a consulta passe assim como aconteceu comigo, eu procuro levar para o paciente. É claro, assim, eu penso assim como você, cara, nós temos um monte de coisa. Se tiver que acordar 4h30 da manhã para uma piscina para nadar, cara, nós vamos ter que fazer, vamos estar de sunga, vamos encarar o frio e é o que tem, velho. Tem que fazer isso aí, te deixa com o couro cascudo e vamos para frente. Então eu penso como você, a percepção é querer, você faz, mas ali com o paciente eu tento amenizar e mostrar para ele um caminho para modificar, porque às vezes não é só a vida dele, tá prejudicando às vezes uma família ali, uma esposa, um filho, porque o câncer não é só o físico no paciente adoece, uma família, o financeiro, cara, O estresse da família. o estresse da família. Então, aquilo que eu posso, aquilo que eu vivi numa situação de estresse, cara, eu perco o tempo. Eu tenho também, assim, uma fé, uma espiritualidade. Às vezes o paciente, ele não percebe, mas eu tô aqui internamente, eu tô orando para ele mudar, né? Eu tô ali, pô, não, Deus abençoe, vamos agir na vida desse paciente, que o Senhor mostre o caminho. Eu tô aqui orando e tô falando para ele. Que, cara, assim, é servir, né? A gente quer ver uma família restabelecida, um paciente eventualmente feliz. Então, o que eu posso perder, levar em projeto de extensão, levar em informação, eu procuro fazer, sabe, nego? Porque eu acho que isso... se um agente mudar ali, nós estamos no caminho, né? Sim, sim. Não, é muito curioso, mas do ponto de vista bacana da ideia, porque ontem chegou lá uma aluna, aproveitou que tinha mais um tempinho, tá, não sei o quê. Ai, coach, eu fui na nutricionista, eu tô precisando perder 10 quilos. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, puta, que bom mesmo que nós estamos sozinhos. E começamos a conversar. Fui ver, tá, não sei o quê. A mãe tinha histórico de obesidade. E ela tava horrorizada que ela tinha 10 quilos pra perder, tá, não sei o quê. Daí eu falei, filha, vamos ser bem sinceros. Sim, com todo carinho e respeito, tá, não sei o quê, mas o teu namorado não ficou mais ou menos empolgado em ver você o final de semana, você tá 10 quilos mais pesada. Porque, na verdade, ele já viu que você tá 10 quilos mais pesada. Você que não se percebeu 10 quilos mais pesada. Não, o que você acha que a gente deve fazer, tá, não sei o quê. Eu falei, olha, eu acho que a gente pode fazer um processo conjunto. Eu, a nutricionista e os seus pais. Ficou me olhando assim, eu falei, só me ouça. Você vai fazer 2 meses certinho numa dieta, que é quando o corpo vai sofrer um estresse metabólico grande, daí quando ele começar a se aculturar com aquele processo que daí vai ter uma certa homeostase, a gente vai fazer o seguinte, você vai conversar com seu pai e com sua mãe, e daí você vai fazer um ciclo pequeno de Monjaro, por exemplo. Isso aí, estimular. Só que você só vai fazer o ciclo de Monjaro, se você me permite administrar isso para você, só vai fazer o ciclo de Monjaro depois que você passar 1, 2 meses e meio fazendo dieta. Por quê? Porque agora o que vai acontecer? É isso aí. O teu suco gástrico vai ficar mais demorado. Você, em vez de comer 10 pedaços de pizza... Não, coach, mas eu não como 10 pedaços... Não tô dizendo que você tá comendo, minha filha. Tô dizendo que eu, pronto, como 10 pedaços de pizza, com Monjaro eu vou comer 4. Eu vou perder peso, tudo tal, para. Em algum determinado momento você vai ter que desmamar disso. Se você não criar uma cultura de dieta antes, como é que você vai fazer? Eu acho que no teu caso, essa volta toda, acho que no teu caso é justamente isso. Não, eu tenho como te ajudar, vamos fazer. Claro, devem ter casos e casos. Mas eu preciso que você se ajude primeiro. É isso aí. Porque o que você está falando, também relatando da tua história com a cardiologista e com algumas pessoas, é um completo desequilíbrio. O negócio está completamente pendendo para um lado e o outro lado está completamente desregrado. Isso aí.
Olha, não tem vida do outro lado. É isso O aí. cara não tem uma espiritualidade, É o isso cara aí. não anda, Tá o perdido. cara não faz uma dietinha, o cara não se exercita 3 É isso vezes aí. por semana, que é o que a OMS está pedindo. Isso aí. O cara tá no vazio. E sabe que no vazio o camarada se apega ao que não presta aí, né? O material, Sim. bebida, cigarro, né? Jogo e outros vícios aí, né? Mas é bem isso assim, nego. Eu acho que tudo passa, né, pela conscientização. E isso é o subconsciente. Se o cara ali, ele mentalizar, que nem você falou da menina, a situação de perder peso, cara, não, eu vou perder peso. Começar, conscientizou, jogou a imagem, que o subconsciente é um HD ali, jogou no subconsciente aquela imagem, ela vai trabalhar em cima daquilo, mas ele tem que querer. Depois entra a canetinha. Então, É que no teu caso a canetinha não pode entrar depois, em alguns é, casos, tem que entrar durante, né? mas eu compartilho da mesma angústia que você, da gente puxar a pessoa e falar, não, pera aí, meu amigo, nós vamos te ajudar, nós temos que mudar, você tem que fazer isso. Uns nós vamos agradar, outros não, mas é o certo, né, nego? Sim. Tem que fazer, tem que falar, ó, a consciência ali que a gente tá vivendo e já passou e tá vendo o caso que não deram certo, é passar essa informação, né? Me conta uma coisa, porque agora a gente entrou nessa questão aí de exercício e tudo e tal. Eu li alguma coisa sobre exercício terapêutico e exercício competitivo. É, basicamente assim, porque o paciente que está em vigência assim de tratamento, né, ou imediatamente pós um tratamento, justamente por questões assim, né, principalmente de imunidade, de alteração de massa muscular e seja gastrointestinal, seja respiratório, tudo aquilo que o tratamento pode ocasionar no corpo, ele não consegue entrar eventualmente, né, num ciclo mais intenso assim de volume e como, por exemplo, aqueles movimentos, tudo aquilo que, por exemplo, o CrossFit ele faz. Uhum. Então, o objetivo num paciente que esteja em tratamento, eventualmente no período pós-tratamento, é você melhorar a qualidade de vida, melhorar os sintomas, que nem quem trata câncer, o sintoma mais prevalente é a dor. Em algum momento o cara vai ter dor, em 60% é uma dor severa. Só que quando ele tem dor, ele não faz atividade física, ele tem mais atrofia dá mais isquemia e fica aquele ciclo. Uhum. Então, assim, o exercício, assim, o terapêutico é você agir no controle de sintomas, na melhora na qualidade de vida. Beleza, manteve a forma, evitou perda de massa magra, estabeleceu a imunidade, aí, dependendo dessa avaliação, né, da equipe multidisciplinar, do educador físico, você começa a aumentar volume, intensidade, e aí já começa a migrar para um outro, né, objetivo, que daí já é mais desafiar aquele limite físico do paciente, né? Uhum. Então, praticamente passa pelos mesmos processos de qualquer processo de educação física, de qualquer educador Exatamente, físico. Eu vou testar, isso aí. vou ver como é que o corpo reage. Reagiu, eu consigo colocar um estímulo um pouquinho mais pesado, ou um volume um pouquinho Isso maior, uma aí, intensidade um pouquinho maior. isso aí, nego. Entendi. É basicamente ajustando para isso, porque nesse período de tratamento bate muito assim, sabe? Sintoma, toxicidade, efeito colateral. A saúde mental do paciente tá prejudicada de ansiedade, de depressão, o camarada não consegue dormir. Aí, com exercício, tudo isso melhora. Exercício melhora, sabe? Melhora a Sim. ansiedade, melhora a depressão, o cara ele dorme melhor. É o remédio mais barato que tem. Porra, tá na mão ali, É o remédio mais né? barato que tem. É o remédio mais barato que tem, e aí você já começa a dar outro tipo de performance pro paciente, né? Que é aqui, aí, com essa percepção dele, vai pra frente. Daí, baseado, vamos supor, pegar um atleta que competia, tá, não sei o quê, passou mal, não sei o quê, descobriu que tinha câncer, tratou, conseguiu vencer mal dos tempos modernos, tal. Aí faz esse processo todo, vem crescendo, tem um determinado momento que tá de alta, pode descer a lenha na atividade, se é triatleta, vai fazer um Ironman, tal, não sei o quê, mas de tempos em tempos vai ter que fazer alguns exames Isso de aí. rotina e tal. É. E a gente vê muito, assim, no Endurance, histórias de superação, né? O camarada que venceu a obesidade, o camarada que venceu, assim, o câncer. Então, assim, não tem nada, assim, que contraindique ele fazer, assim, por exemplo, o camarada teve um câncer, não tem nada que contraindique, fala, não, peraí, o exercício físico intenso vai fazer isso e isso na tua vida, você não pode. Não, realmente, você pode e deve.
Pode e deve. Mediante É claro, os sim, exames. os exames, o controle, uma vida assim regrada, uma supervisão. Porque hoje o que a gente tem mais assim de notícia de endurance, você sabe até mais, é que assim, colocam que nas provas de ultramaratona, não sei, um remodelamento cardíaco, né? Tá se discutindo assim, eventualmente um microdano. Mas assim, o exercício físico sob supervisão e provas de endurance como Ironman, cara, vai aumentar a enzima cardíaca, vai aumentar proteínas da fase aguda, mas a tendência depois de um tempo é a normalidade. Sim. Só que assim, o bem-estar que a atividade física faz para o camarada nesse processo, no dia, conhecendo pessoas novas, melhorando o sono, abrindo apetite, melhorando a imunidade, cara, não tem remédio que Não. faça isso, cara, não tem fórmula química que faça isso. E eu acho que tem outra coisa, Eurico, tem uma questão cultural. Eu achei que você fosse tocar nesse assunto né, o cara aqui no 70.3 de Curitiba veio a falecer, uma moça no Ironman do Texas veio a falecer e tal. Você vê atletas de outras nacionalidades, infelizmente, indo a óbito e tal, mas você percebe uma diferença no que acontece lá fora com o que acontece aqui. Porque aqui o esporte é para ser competitivo, que não sei, o maluco começou ontem no esporte e quer saber quando é que ele vai pegar a vaga para ir para o Mundial. Lá fora os caras estão há algum tempo fazendo aquilo, deu espaço, criou essa base aeróbica, no caso do triatlo, criou essa base para daí começar para chegar lá no topo. E eu não percebo isso no Brasil, daí contribui nocivamente para essa nossa ideia de esporte à saúde, porque esporte à saúde? Mas o esporte que o meu doutor pratica, lá o cara morreu aqui em Curitiba. Só, cara, mas de isso que o cara repente... vê. Isso. De repente não era... De repente eu tava lá para competir, tá buscando uma vaga, alguma coisa assim, que de repente não se encaixa para você. Isso aí. Né? É bem isso. E aí tudo passa realmente por essa conscientização mesmo. Que nem se falou, no exterior o cara vai lá, ele compete, o equipamento dele muitas vezes assim é mediano, é um projeto assim a longo prazo. E aqui que nem se falou, o cara ele quer o resultado assim imediato, assim, para ele atingir, seja de físico, de anaeróbio. E aí às vezes também acaba percorrendo por atalhos que nem sempre são saudáveis aí para atingir uma performance que a gente sabe que também é deletério e pode aumentar um câncer hepático, uma outro tipo de neoplasia. Então, eu acho assim, né, nego? Cara, tudo é equilíbrio, é constância. O exercício extenuante, como você falou, constante, ele não faz bem por questão de imunidade, de perda de massa magra, às vezes. Perde, sim, uma supervisão assim adequada. Sim. Então... Até piora a condição do cara. Pra você ter uma ideia, eu tenho certeza que você sabe quem é a pessoa que eu vou citar. Você não sabe quem foi o terceiro cara no Ironman de Copenhague, mas você conhece o Iron James Cowboy. O Iron James faz um monte de prova, a bicicleta dele é de aço. Olha aí. Não tem fibra de carbono, shifter eletrônico, não sei o quê. Eu não sei quem foi o terceiro no Ironman de Copenhague, mas eu sei quem é esse cara. Porque o cara não tá preocupado. Boa parte, fiz 2 Ironman fora do país. A boa parte das amizades que eu fiz, os caras, não, tô a fim de completar a prova. Isso aí. Então, tipo, você percebe que o cara tá já num diapasão de capacidade aeróbica dele que ele consegue concluir. Isso ele não aí. tá lá para buscar uma vaga. Ele fala, cara, se eu for bom o suficiente nesse formato que eu me predispus a fazer, e se eu pegar a vaga, eu peguei a vaga. Quanto que algumas pessoas, eu já vi nego na Argentina também e tal, eu não sei, cara, deve ser uma questão cultural. Não, porque eu preciso pegar a vaga aqui, isso, aquilo, outro. E às vezes você se machuca fazendo isso. Exatamente. E cara perde assim o objetivo. É como na vida, o cara, o objetivo, nada impede do cara ter aquela bicicleta, fazer aquela... Não. Cara, não, tudo beleza. Mas ter o prazer ali no simples, ali no exercício, ou seja, no aeróbio, eventualmente ali na força, naquela constância, quando ele foca, assim, muito nisso aí, a saúde mental também entra num parafuso, assim, que, cara, assim, é perigoso, não é saudável, impacta a vida dele, impacta trabalho, impacta em casa. Então, assim, eu acho que é tudo o equilíbrio ali, né? Não. Isso às vezes é uma arte, mas tem que ser.
Cara, eu só fui aprender isso depois que eu quebrei a coluna. Olha aí. Que eu tenho 6 pinos de tisana nas costas. Porque eu tava, não, porque eu preciso baixar meu tempo, que não sei o quê. Hoje eu consigo perceber que rolava um desequilíbrio. O trampo tava indo legal, o treino tava indo super bem, a questão familiar tava indo lá pelo beleléu. Olha aí. Então você percebe que, assim, se você for bom, eu falo para meus alunos, se você for bom o suficiente em alguma coisa, Deus vai te achar. Vai te encaminhar para aquele lado, naquilo que você vai explodir e vai florescer. Agora, se você quer fazer do teu jeitinho, tá, não sei o quê, tarará, cara, faça, mas busque equilíbrio. Caso Isso contrário, aí. vai dar nisso, né? Extremo não dá certo, nego. Né? Não dá certo mesmo. É bem isso. Para finalizar, Boa, tem nego. a tua câmera ali, deixa o recado que você queira dar aí, teus contatos, enfim. O microfone é seu, doutor. Eu agradeço, né? É um prazer estar aqui, né? Grande admiração pelo Nego, pela atividade, pelo podcast, né? Todos aqui que estão no comando também nessa edição. E dizer assim, né? Eu acho que o mais importante, né, para nós é a conscientização, a gente saber, né, que existe um corpo, uma mente e uma relação assim com doença, e que esse equilíbrio a gente consegue prevenir e agir lá na frente, melhorando a qualidade de vida, né? A gente agindo no presente com uma dieta, com exercício físico, com uma atividade eventualmente de fé, a gente consegue caminhar de uma forma mais uniforme, tanto como qualidade de vida, assim, e prevenção. E sempre procurar a equipe multidisciplinar, né? A gente comentou aqui, mas você vê, né? O psicólogo ele vai ajudar muito na saúde mental, o educador físico no treino, no controle da massa, na prevenção da sarcopenia, no fortalecimento. Então, a equipe multidisciplinar, né? Ela acaba fazendo muita também, assim, a diferença no resultado, né? Eu tenho, né, o contato ali na rede social, tenho no Instagram, né, não é difícil ali achar eventualmente na internet, fico à disposição para esclarecimento, por esse bate-papo, e desde já agradeço, e muito sucesso aí, Nego, na missão, né, Que isso. no teu boxe, na tua atividade. Obrigado pelo Obrigado. convite, uma honra estar junto. Que isso. Pessoal, como vocês puderam ver, é um dos maiores males da nossa contemporaneidade no mundo. É um bicho de 7 cabeças se você não tiver esse equilíbrio que a gente bateu tanto aqui nesse episódio. Então, uma mente sã, um bom cuidado com aquilo que você ingere, ficou bem claro que a atmosfera, o ambiente no qual você vive vem a contribuir bastante com esse mal que a gente está tentando evitar, e que a atividade física, uma boa cabeça, um bom corpo, bons hábitos tendem a até deixar isso, caso seja uma questão genética da sua pessoa, pode ficar até dormente por anos e anos e anos. Galera, um abraço, fiquem bem.